Olá, aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos, quero falar com você aí que chegou agora e ainda não é inscrito no canal. Considere assistir o vídeo e se você gostar, se inscreve aí, vai. Deixa um like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de histórias sobrenaturais? Cegueira maternal. O nome da minha filha é Angélica. Ela está na adolescência e tenho que entendê-la da melhor maneira possível. Afinal de contas, sou separada e não quero criar atritos à toa. Ela adora filmes de terror, tem um lindo cabelo preto que vai até a cintura. Sua pele é branca como flocos de neve e seus olhos são negros como uma noite sem lua. Qualquer dia ela aparece com o primeiro namoradinho. Ela gosta de roupas pretas. É muito difícil vê-la usando outras cores. Ela também gosta muito de mitos e lendas e sempre diz que sonha com um mundo surreal. Angélica adora caminhar à noite no parque, bem em frente de casa. Gosta de ouvir músicas góticas para relaxar. Não tem perigo. Moramos num apartamento de frente, no primeiro andar. O parque é bem policiado e iluminado. Ela está de férias escolares e eu não pude levá-la para viajar, assim como o pai, pois trabalhamos muito. Há poucas noites atrás, Angélica andava meio entediada. Então colocou os seus fones de ouvido e saiu para passear no parque como de costume. Fiquei lá na janela observando. De repente, apesar do calor, começou a surgir uma estranha neblina no meio do parque. Mas mesmo assim, dava para vê-la. Vi quando um suposto rapaz alto se aproximou dela. Angélica tirou os fones de ouvido e foi então que eles se beijaram. Parecia que a névoa em torno deles ficava mais forte. Foi quando, de repente, a neblina sumiu e o rapaz também. Ao contrário do que eu esperava, ela continuou perambulando pelo parque sozinha. Resolvi me entreter na TV e acabei cochilando. Quando Angélica entrou pela porta, já eram 2 horas da manhã. Ela foi direto para o seu quarto, deitou e dormiu. Eu não quis questioná-la ou repreendê-la, até porque eu estava com muito sono também. Ela passou o dia todo dormindo, só acordando quase à noitinha. Por falar em sono, desde aquela noite, Angélica passou a dormir de dia e acordar logo após o sol se pôr. Não sei como vai ser quando voltar às aulas. Acho que vou ter que mandar ela parar com esses passeios no parque, porque tem havido notícias de pessoas mortas durante a noite. O suposto namorado, ela disse que ele era muito velho para ela. Notei também que as carnes da geladeira estão sumindo muito rápido. Ah,
Com certeza é a Angélica que acorda durante a noite. Deve estar fazendo muitos bifes. Ah, mas tudo isso deve ser coisas de adolescente. Baseado na obra Elixir del Miedo, México, tradução e adaptação Sérgio Gitel. Gente, o pior cego é aquele que não quer ver, não é verdade? E essa mãe aí, pelo jeito, só vai acordar a hora que a menina resolver usar ela de lanchinho. E aí, o que vocês acham? A menina virou ou não virou uma vampira? Eu acho que sim, hein? E vocês? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos pro próximo de hoje, gente? O Vale da Sombra da Morte. Meu nome é Moacir, tenho 48 anos e morava sozinho. Fui convidado para jantar na casa de um amigo e lá tive um apagão. Acordei pensando que eu estava num hospital, porque tudo que me lembro foi de um mal-estar e ainda vi me pegarem para socorrerem-me. Depois, achei que estava dentro de um pesadelo, o pior pesadelo que eu já tinha tido. Eu estava caído num chão lamacento, mas percebi pessoas por perto. Fui levado com dificuldade e passei a olhar ao redor. Uma penumbra terrível, mas que permitia ver inúmeros vultos caminhando no que seria uma região gigantesca. Murmúrios e ao longe gritos, berros e ruídos mal definidos. Um relâmpago iluminava o espetáculo quase fantasmagórico, fazendo-me tremer até os ossos. Multidões de pessoas que lembravam vagamente mendigos caminhavam lentamente, uns agrupados, outros solitários. Outro relâmpago e deu para ver nitidamente as pessoas sujas, maltrapilhas e esfarrapadas, desnutridas, cabelos espetados e de pés descalços. Homens e mulheres de várias idades, alguns andavam amparados, enquanto que outros poucos se arrastavam. Um fedor terrível emanava no ar empesteado. Olhando para cima, vi um céu que parecia estar a poucos metros, coberto com grossas nuvens negras, estendendo-se até onde meus olhos alcançavam. Novo relâmpago. E deu para ver que pequenas regiões tinham árvores secas e retorcidas, vegetação rasteira e espinhosa ao redor, junto de algumas rochas. Mais um relâmpago. E este mostrava que a maior parte do lugar era uma planície rochosa e bem mais ao longe, nos 4 sentidos, haviam pequenas montanhas, mas sem nenhuma vegetação. Aqui e acolá no chão, haviam filetes de águas turvas e barrentas, formando várias poças lamacentas. Ainda assim, alguns se debruçavam nas poças a beberem aquela água pútrida e repudiável.
Também vi répteis rastejantes ali por perto e notei a presença de moscas e mosquitos, aumentando ainda mais a perturbação de todos. Mais ao alto, aves de rapina cruzavam de quando em quando. Minha boca estava seca e a garganta ardia. Eu não via a hora da chuva cair. Um olhar mais incisivo para as pessoas, acabei sabendo do porquê o fedor não cessava. Perto das árvores secas e atrás de algumas rochas, alguns se abaixavam e defecavam e simplesmente se erguiam e continuava, sem se limparem. Após vários relâmpagos, finalmente a chuva caiu. Fiz uma concha com as mãos e tentei beber, mas as gotas transpassavam minhas mãos. Não era possível sequer me molhar. No entanto, no chão, em algumas áreas, alagava-se até a canela e em outras áreas aumentava-se as poças e a lama. Mas a água pelas canelas também não molhava. Não restava mais dúvida. Eu estava morto e entre os mortos. Ainda percebi que haviam alguns parecidos comigo. O mesmo estado de boa aparência física e roupas pouco desgastadas. Ou seja, em breve eu estaria igual aos outros, os piores. Eu tentava conversar com alguém, mas pareciam terem preocupações maiores do que me dar atenção. Com certeza estavam famintos e sedentos, entre outras coisas. Talvez estariam procurando sair daqui. Comecei também a pensar nisso. A chuva passou, mas os relâmpagos continuaram. Sempre tive medo de raios e trovões. Quando criança, mamãe me dizia que era o papai do céu que estava bravo. Começo a desconfiar que já estive aqui antes. Eram lembranças, então. A questão é, por que um castigo? Não matei, não roubei, não feri ninguém. A verdade é que fui pouco ou nada religioso, que tive uma vida considerada normal. Casei 3 vezes, tive filhos que ficaram com as mães, trabalhei muito e sempre mal remunerado. E pelo jeito, eu nem cheguei à velhice. Jeito. Tinha que dar um jeito de sair daqui. Dentro de mim, eu sentia vagamente que poderia ter uma maneira. Os murmúrios, choros e lamentos ao meu redor, os relâmpagos incessantes, o cuidado de ter onde pisar, a sede, a fome, o medo, tudo isso perturbavam qualquer raciocínio. De vez em quando eu via pessoas deitadas no chão imundo, algumas sentadas junto às árvores horrorosas e outras recostadas em pedras lameadas e tomadas por insetos.
Lembrei-me dos tempos em que eu acompanhava uma de minhas ex-esposas na igreja evangélica. Assim diziam os pregadores: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Estou, portanto, no vale da sombra da morte. Estou aqui porque morri, mas me sinto vivo. Então, onde está o Senhor está comigo? É verdade que há tempo sequer eu falei com ele em orações. Nem mesmo me lembro de quando foi a minha última oração. De repente ouvi um alvoroço. As pessoas tentavam se esconder. Algumas vinham correndo, fazendo outras entrarem em pânico. Subi em uma das árvores secas e do alto vi cenas parecidas com filmes de terror. Os relâmpagos permitiam enxergar de longe a aproximação de um bando de homens estranhos. Eles pararam a uns 50 metros de onde eu estava e eu quase não acreditei ver o que eu estava vendo quando os relâmpagos revelavam o que vinha ali. Haviam criaturas entre eles que da cintura para cima eram bois ou touros, outros eram lobos e alguns lembravam figuras demoníacas. Fui tomado de pavor e tive medo de ver o que faziam com as pessoas. Tratei de descer da árvore para não ser visto por alguns deles. Vi que depois que foram embora, foram levando um pequeno grupo daqueles que caminhavam. A sede me atormentava e o pavor sentido há pouco fizera eu ter vontade de apelar. Dobrei os meus joelhos num canto e falei: Senhor Deus, perdoa-me pelos meus pecados, pelas minhas faltas, pelos meus defeitos e pelo meu silêncio. Se eu faltei com alguém, que haja uma maneira de eu consertar isso. Não sou digno de ser chamado de seu filho, mas de tua criatura. E como tua criatura, salva-me. Tira-me desse lugar por tua misericórdia. Eu estava de olhos fechados e senti uma mão no meu ombro. Abri meus olhos e vi um homem limpo de roupas brancas, limpíssimas, e perguntei-lhe: Você é um anjo? Não, apenas um trabalhador espiritual. Levante-se e venha, porque o Senhor ouviu a tua prece. Quando eu levantei, perdi os sentidos, e foi assim que eu saí do vale da sombra da morte. Vim a saber que entre a minha morte e o momento em que eu despertei no hospital do posto de socorro espiritual, decorreram exatamente 6 meses e 4 dias. Eu também fiquei sabendo que se eu fosse totalmente correto como julgava que era, não teria passado
por aquele vale da sombra e da morte. Psicografado por Maria Elizabeth Guarnieri. Considerações. O umbral é uma questão de ponto de vista. Trata-se do plano transitório espiritual, constituído de 4 regiões básicas. A região do Grande Deserto, descrito parcialmente no texto acima. As regiões baixas, para onde vão os delinquentes de todas as espécies. A região dos suicidas e as regiões amenas, onde estão as cidades e metrópoles. No geral, é para onde vão 80% das desencarnações ao redor do globo, e o tempo de permanência é indeterminado. Geralmente é entre algumas horas e dezenas de anos, mas podendo se estender até centenas de anos. As perturbações fazem os espíritos não perceberem a decorrência do tempo. Dos 20% que vão para os planos melhores, 5 a 10% não se adaptam e são transferidos ou fogem para os planos inferiores para a continuidade de seus vícios e a ociosidade. Na narrativa, a cena do bando de homens estranhos são de espíritos trevosos que abordam ostensivamente os que vagam, prometendo alívio imediato de seus sofrimentos em troca de pequenos serviços, e acabam por cometerem novos erros e se tornam escravos das lideranças desse plano. As criaturas animalescas são eles mesmos que plasmam sobre si aparências assustadoras para coibir e persuadir os menos esclarecidos. As palavras do salmista Davi não são apenas metáforas, mas é preciso interpretar com coerência para o Senhor estar comigo. É necessário que eu esteja com ele. Bastou Moacir sintonizar-se com Deus e este, sem tardar, fez cessar os seus sofrimentos que, se não fosse assim, seriam bem maiores e por muito mais tempo. Fonte: Psicografia de Acervo, FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e foi postado por nosso amigo Sérgio Gitel no grupo do app vizinho Casos de Assombração. O Vale da Sombra e da Morte. Aterrorizados? Tem terror maior que esse? Mas essa história eu achei muito bonita, uma história de superação, né? No momento em que ele se conectou com o pai tirou ele de lá. E é assim que eu penso, né? Que pai amoroso, vendo o sofrimento do filho, deixaria ele lá? Mas esse filho tem que ter realmente aprendido a lição e ser, né, digamos assim, honesto. Ou seja, ele ali se ajoelhou e pediu do fundo do coração, do fundo da alma. E ali ele
conseguiu os favores do Pai Celestial. Bem, lembrando que aqui o canal Angel Black Contos de Terror não está para mudar a forma de ninguém pensar e nem para mudar a religião de ninguém e nem a religiosidade de ninguém. Estou aqui para ler os relatos e para aprendermos cada dia mais sobre o vasto universo que vivemos. E aqui o sobrenatural é sempre muito bem-vindo. E você aí que chegou pela primeira vez, gostou do canal? Então considere se inscrever. E peço a todos que não saiam daqui sem deixar aquele like para ajudar o canal, sem compartilhar o vídeo, ativar as notificações para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E deixe um comentário aí, né, como forma de incentivo ao meu trabalho. Comentem sempre com respeito. Eu gosto de ver o que vocês querem ver aqui no canal e assim poderei estar melhorando cada dia mais. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo e será uma honra para mim narrá-lo aqui. Quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam e muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho, podendo ser os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs, enfim. Eu só tenho a agradecer. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês aterrorizados, que sem vocês não teria sentido nenhum eu estar por aqui. Muito obrigado por estarem sempre comigo e não soltar a minha mão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.